Pode. Sou todo ouvido. Muito bem. Tá bom. Tá pior que eu. Muito bem. Eu escutei muitas respostas enquanto ele trazia as informações para nós. É minha vaidade, é meu ego, não é? É minha conduta, é meu orgulho. O que mais? Arrogância, arrogância, o que mais? Tá bom? Por aí vai. Então tá. Isso tudo parte do meu mental, né? Parte do meu pensamento. Olha, eu ia ligar o ar, esqueci você. Legal, legal. As veinhas. As veinhas, né? Não, está quente, eu vim andando. Eu tô quase velhinho, não tô velhinho não. Você sabe que já tem as velhinhas nova geração, né? Sabia? Certo contrário, né? Tem as velhinhas primeira geração e as velhinhas nova geração. É o espírito 2.0. Você não tem outra definição? Por quê? Nada. Essa não é legal. Hein? Não, é a nova geração, é igual Jornada nas Estrelas. Isso. Né? Pensamento. Com base no Evangelho, não é? Reformai o vosso pensamento, porque se aproxima de vós o reino dos céus. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Aqui Mateus cita para nós. Cita para nós um trecho de João Batista na sua pregação, aguardando, anunciando a vinda do Senhor. Tá? Aí eu fiquei pensando aqui, né? Dando cabeçada. Reformai o vosso pensamento. Reformai, isso começou a andar. Reformai o vosso pensamento. Então eu queria dividir com vocês a seguinte pergunta. O que é pensamento? Se eu não sei o que eu vou reformar, eu vou reformar o quê? Tudo que você pensa. Não, tudo que eu penso é produto do meu pensamento. São ondas. Toda ação é produto do meu pensamento. Isso, o que mais? Toda ação que eu efetuo é produto do meu pensamento. Beleza, com certeza. E o que é pensamento? Essa coisa que atormenta a vida. Ela atormenta a vida, por quê? Conceitos, preconceitos, é um essas coisas. turbilhão de crenças, padrões. Tudo isso faz parte do meu pensamento. E o que é pensamento? Pensamento São as parte de ondas. mim. Um acúmulo de aprendizado, você vai... O acúmulo do aprendizado pode modificar o meu pensamento. Aliás, certamente vai modificar o meu pensamento. Um transformador de energia que o Criador colocou dentro do nosso... que cria essa energia para nós. É uma força motriz. Uma força motriz É uma força motriz, certo? que está dentro do nosso... São ondas eletromagnéticas. São ondas, a física quântica, né? Você falando de física quântica, a modificação, a manifestação das partículas, né? Ela é feita através de quê? Nós estamos vendo ali, ó, tem um seminário sobre a água, não tem? Tem, já Pois é. deve uma palestra. Através do quê? Das ondas produzidas por quem? E o que é pensamento de Jesus Cristo? Me ajuda? Conta pra nós, né? Eu não. Alguém vai contar, porque eu também não sei não. Eu fiquei com isso na cabeça, tá vendo? Alma. Não. Não. A alma, alguns colocam como sendo uma instância do Espírito. Mas é muito confuso para a gente mexer com isso agora. Tá?
No livro Era Deus dos Astronautas, você se comunica, ele se comunicava com outra pessoa. Não estava, eles tinham poder. Agora, como que nós conseguimos esse poder de comunicar com quem está na Europa? Eles se comunicavam através do cérebro, do pensamento. É uma forma de comunicação, então. Da comunicação Também. sem sinais. sem sinais. Só a comunicação? Forma de construção, de construir. Tudo que eu faço é uma forma da manifestação do meu ser. Não é? É. Vamos pensar aqui. René Descartes dizia assim, disse assim uma vez, penso, não é? Eu penso. Pensa comigo, já que eu não sei o que é pensamento, pensa comigo. Se eu não pensasse, seria eu o quê? Uma pedra. Você não pensa. Quem falou que vegetal não pensa? Pensa mesmo. Quem que eu seria? Uma pedra. Sim. Confuso, né? Pelo amor de Deus. Deus me livre. Você não seria um ser encarnado, eu acho. A Ivana de Anjos, na lição dela, fala assim, que todo ser normal pensa. Todo ser em sua normalidade pensa. Agora não me pergunta o que é ser anormal. Tá? Não me aperta não. Porque senão eu vou embora e te devolvo. Agora continuar. Então, ela fala para nós assim, ó, para elucidar essa dúvida. Aqui, ó. O pensamento, afirmam os enciclopedistas no seu sentido lato, quer dizer, no seu sentido amplo, né? Compreende todos os fenômenos cognitivos ou cognitivos e intelectivos, por oposição aos afetivos e volitivos. Volitivos, vontade, né? As demais palavras já são mais comuns. Conhecimento e intelecto, né? Afeição e vontade. Melhorou, piorou. Caminhou muito, não? Ficou mais ou menos. Parece que o outro vai melhorar. Vai ali em cima dele. Posso ser sincero? Certamente. Nada feito. Talvez no outro melhore. Uma coisa ruim, sim. Olha, dínamo, portador de energia, dínamo todo mundo sabe o que é, não sabe? Um gerador. Gerador de energia. Um aparelho de Dínamo, portador de energias específicas. O pensamento traduz o grau de evolução de cada espírito do qual procede. Então vamos pegar o que o Rodrigo falou, né? Repete para nós, o que você falou que é mesmo? Manifestações. Manifestação. Positivo. É uma manifestação de quem? Minha. Não é? Do meu ser. Integralmente do meu ser. Tudo que eu faço através do meu pensamento. Não é assim? Pare um segundo e não pense. Alguém consegue? Não? Se eu tiver que parar para pensar que eu não vou pensar, eu vou ficar pensando e não vou fazer, não vou pensar. É assim? É mais ou menos assim? Como diz a Zoe, tipo isso? Tipo isso. Né? Força poderosa irradia-se dos centros psíquicos e espraia-se pelo domicílio corporal, vitalizando ou debilitando os campos vibratórios sob continuada onda da força que contém. Olha só. Além do que o Rodrigo diz, então, ele é causa e é efeito. Não é? Tá certo? Ele pode produzir em mim algo positivo ou algo nem tanto positivo, né? A negação é por minha conta. Então nós vamos dizer negativo. Tá bem? Isso está no livro Fonte de Luz, né? Do Divaldo, pelo Espírito Joana de Anjos. É uma lição muito bacana. Aí eu andei passeando aí pelo Evangelho, através do livro do Pastor Lino e de algumas lições do Fonte de Vida e do Caminho, Verdade e Vida. E uma das palavras que eu mais encontrei circundando em todas as lições foi pensamento. Ela está presente em tudo. Se eu penso correto, eu faço correto.
Não é assim? E aí eu fiquei pensando, de onde vem? Ó, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. A atividade fundamental da inteligência é o pensamento, ou a palavra, em grego logos, ou em latim verbo. A manifestação divina que me criou, né, antes de tudo existir, olha que legal, foi através do pensamento, assim compreendendo. Não sei se a expressão seria essa, né? O dia que eu estiver lá agarrado com um homem, não é? Debaixo aqui. Com Jesus falou com Espírito, né? Com Deus não. Né? Então isso mostra que é uma repetição, é uma manifestação, é uma força criadora, não é? A ciência explica para nós, fala do Big Bang, não é? Como uma força, que um belo dia, bum, é uma manifestação, não é? Então o meu pensamento é uma força extremamente poderosa, criadora, criativa, não é? Capaz de produzir aquilo que eu manifesto através dela. Melhorou, Pedro? Melhorando. Está melhorando? Vamos dar um remédio para ele, vai melhorar. Né? Em muitas das lições que eu andei vasculhando, traz para mim a minha manifestação da seguinte maneira: o coração inspira o meu cérebro, não é assim? O cérebro dirige a existência, a emoção cria a minha ideia e a ideia plasma a ação. É assim que eu penso? É? Como é que eu penso? Passa uma pessoa aqui com a camisa do Cruzeiro, o que vocês vão pensar? Que é muito inteligente. E vem através da razão ou vem através da emoção? Vem através do coração ou vem através do preconceito? Como diz, acho que foi o paralítico, né? Que falou com Jesus: se quiseres, poderá me curar. Ele pensou para pedir aquilo. E o Senhor só simplesmente respondeu: será curado. Todos aqueles que se mostram no caminho de Jesus através do Evangelho já estavam no encalço dele. Mas no pensamento, através do pensamento, sim, da ação de quem... Exatamente, ele já estava pensando, já tinha um desejo emanado da cura, através do pensamento. Né? Tem uns exemplos ali para frente que nós vamos falar. Tá? Mas é isso mesmo. Entende? Porque você pensou uma ação e ele respondeu de imediato. E aí, eu plasmo as ações, são criadas formas de pensamento. O que é isso? Você sabe o que é isso? Tudo que eu penso tem uma forma. E eu... A manifestação, através do meu pensamento, ela é criada. Essa força é produtora. Ela vai produzir uma forma. Em alguns livros, nós vemos criações, normalmente o exemplo é sempre um exemplo menos saudável, né? De criações de natureza menos agradável ou mais agradável, né? Você tem algum exemplo para nós aí, Leandro? De criação? De forma de pensamento. É só para concretizar, entendeu? Na psicologia tem uma ciência chamada neurolinguística, que diz que nós temos um mapa interior, mais ou menos isso que você está dizendo. Se eu disser uma palavra casa, cada um de nós tem uma imagem de casa. E nós vamos atuar de acordo com essa imagem interna. Se eu disser uma palavra da qual você não tem uma imagem, você cria uma imagem para ela por associação. E constrói essa imagem dentro do seu psiquismo, e essa é a forma pensamento. Então, se eu disser assim, estava muito escuro
cada um de nós tem uma referência interna, eles chamam de mapa interior, que vai construindo essa ideia de escudo. E havia uma luz enorme do meu lado direito, e você plasma aquela construção, e tudo aquilo que você vai criando através desse processo, você alimenta o seu pensamento. Por isso que a ideia plasma a ação, né? Porque na medida em que você está pensando, você já está em ação. Já tem uma forma o seu pensamento. Não é verdade? Dá para entender assim? Quer ver um exemplo legal? Amanhã é feriado, né? O que você vai fazer amanhã? Zoológico. Quando você responde para mim, Juliana, eu vou ao zoológico, você já viu o zoológico inteiro, já sabe o que você vai fazer, já plasmou toda a sua rotina do dia. Já estou até cansado. Já está cansado, já está com pré-disposição em ir. E já me dá Porque já preguiça tá? de ir. É assim que funciona? Isso é uma forma de pensamento. Olha como é que o ser humano é bicho doido. Não é? Se eu sei, eu já construí segundo o meu pensamento, o meu juízo, e já fiquei feliz ou triste por antecipação. Não é assim? Já briguei, já xinguei, já reclamei do trânsito, do calor, do frio, não importa. Seja lá o que tiver, eu vou ter que reclamar. Se eu não reclamar, é assim que funciona? Mentira ou verdade? Não é assim? Aí você pensa assim, ai meu Deus, amanhã eu vou ter que levantar isso, eu tenho que ir na casa de não sei quem, eu tenho que... Podia ser sábado, né? Porque já passou isso, já passou a sexta. É, não é? Né? Sábado já está chegando esse dia. Pois é. Olha a capacidade que eu tenho de planejar a minha vida lá adiante e já sofrer com ela. Olha, eu não sei o que vai acontecer agora. Sei. Não sei. Esse é um bom exercício para se utilizar o pensamento em favor de si. Né? Sentimentos. Aqui ele exemplifica para nós. Sentimentos de ódio ou amor, felicidade ou tristeza, agressividade, medo e rancor. Olha, vamos lembrar que a simbologia são os dois extremos. Tá bem? Só para simbolizar, na verdade, exemplificar de uma forma oposta. Tá? Cada pensamento produz uma imagem específica de formas ternas a aparências monstruosas e horrendas. Lembra? Figurativo, tá? Não quer dizer que não existam, mas o objetivo aqui não é assustar. Né? As formas de pensamento são plasmadas em matéria sutil, imperceptíveis ao nosso olhar. Elas são capazes de se movimentar e, de certo modo, interagir com o meio em que se manifestam enquanto recebem injeções de vibração projetante. O que é isso? Vou traduzir para vocês na linguagem do trigueirismo. Olha, gente, se você pensar algo de alguém, pense bem. Porque se você pensar mal, o seu pensamento já foi emitido. Ele vai receber o seu pensamento. Em volta de você. Aí nem esquece a reação. Nós estamos só na ação ainda. Se você mudar de ideia sobre aquele pensamento, tente emitir um outro, não corrigindo. Porque o primeiro já foi. Emita um favorável, para que talvez isso atenue de alguma forma. Essa é a manifestação do meu pensamento. Como é que é? Repete, por favor. Repito, se você pensar algo a respeito de alguém, cuidado, porque se pensar mal, né, a partir do momento em que pensou, o pensamento, A energia já... a manifestação já foi. Né? Não é igual e-mail, você manda e-mail e depois manda para ele cancelar o envio da carta postal. Não tem isso, chegou. Se eu me arrepender, o que eu tenho que emitir é um outro pensamento em favor. Não é uma compensação nem um estorno bancário.
Por favor, para melhorar um pouco aquele que já bateu lá no cara. Não sei nem se vai melhorar, porque dependendo do estrago que fez. Que fez. É assim? Tá, ok. Olha como é sutil. Ó. Não, eu ia te dar um exemplo. Há um tempinho atrás circulou na internet um vídeo, muita gente deve ter visto, de um sujeito bom de fazer o retrato das pessoas. Então, por exemplo, pegava você e você dizia como eu sou, e ele desenhava, e depois mostrava a pessoa. Vocês viram isso? E a própria pessoa também falava A própria pessoa descrevia ela. Eu sentava assim, por exemplo, ele ficava lá atrás, ele é do FBI, até as coisas dos americanos. Ele não me via e eu ia descrevendo para ele como eu sou. E ele ia desenhando. Então ele captava toda a ideia daquela pessoa e ia desenhando. Então depois mostrava as pessoas e os desenhos. Incrível. Mostrava de como os outros me veem e como eu me vejo. Como é, exatamente. E o como os outros me veem foi muito mais fidedigno do que como eu me vejo. Olha o meu pensamento. Completamente alterado. Deturpado. Isso mesmo. Tinha umas pessoas que não tinha identidade. Ela descrevendo ela mesma, a gente não via que era a mesma pessoa. Outra pessoa descrevendo ela se aproximava, se assemelhava muito mais, né? Pergunta: quantas vezes durante esse final de tarde, depois das 18 horas, eu emiti pensamentos não muito saudáveis? Nossa, ainda mais hora no trânsito. Então você imagina o tanto de pensamento não muito saudável que ele emitiu. Quando eu estava no ônibus, eu estava pensando sobre isso. Eu fiquei assim comigo. Eu preciso chegar, né? Eu preciso chegar. O que eu posso fazer para não me alterar para esse estudo? E fiquei pensando, olhava e eu escutei gente reclamando que a farmácia ia fechar, porque não sei o que, todo mundo buzinando, já estava lá. Começa, né? Começa a crise da buzina, aquela coisa. Aí me deu um troço, eu olhei para frente, assim, agachei, olhei para frente, tudo parado. Olhei para o lado, tudo parado. Aí alguém falou assim: motorista, abre a porta para mim. Eu atrasado eu já estava. Eu levei para volitar, coitado. A criança não tem medo de volitar. As pessoas costumam receber só de Ave Maria. No final, tem Ave Maria no samba. Aí eu falei: o samba da Zé, que até rezando para dançar rezando. Não, tudo que for passar o cara. Aí não teve jeito de pensar, nossa. Nossa, eu cheguei. Não adianta. Quanto mais você se altera, pior ele engaveta mais o trânsito. Quanto mais. Um exemplo bastante interessante, né? Como é que funciona o meu ego? Como é que funciona o meu orgulho? Né? Alguém me contraria. Chegou lá e fez assim, pisou no meu carro. Aí é assim? Foi só comigo, só na França que tem isso, né? Aí eu começo a olhar torto. É assim? Minha descrição está certa. Se estiver errado, vocês me corrigem, tá? Aí eu começo a olhar torto. E começa a emitir uma série incalculável, indescritível de pensamento a respeito daquilo, né? Se filmasse com uma antena de TV, ela ia ficar emitindo assim, né? Igual o desenho animado, igual essas antenas de robô. Aí a pessoa abre a boca e eu já estou irritado. O que acontece comigo? Ai, meu filho, Aí ela vai aumentando. Aí vai todo mundo embora, eu também vou embora. Eu vou embora como? Vai diminuir ou continua aumentando? Isso sai eliminado ou eu continuo na pensação? Aumenta. Quadruplica. E eu vou para casa. Eu chego em casa, fica na porta ou entra comigo? Entra comigo? Depende da maneira como você se portou. Fala a verdade. Não, depende da maneira. Depende da maneira.
Aí, senão ele entra junto e acabou. Pois é, mas ele estava comigo desde lá atrás, eu fui cuidando dele com tanto cuidado, aumentando, Lá foi ele. Lá foi. Entrou comigo, vou dormir, vou comer, vou jantar. A comida vai descer bem? Não. Não, né? As pessoas que estão ao meu redor, será que eu vou me irritar com elas ou não? Qual que é a possibilidade? Né, minha entra igual um furacão dentro de casa. É assim? É? Bom, vou dormir. Eu vou dormir bem? Não, se conseguir. Que aí eu estou pensando. Se Deus for misericordioso comigo o suficiente, pode ser que eu acorde bem. Mas também pode ser que não. Eu ainda fico aqui próximo. A pergunta é: precisa disso? Mas a luta é muito grande, ó. Tirar um milímetro é muito, né, delicado. Tirar E aí isso. eu começo a pensar nisso, que isso me deixou, porque amanhã vai acontecer isso, e vai acontecer de novo, depois eu projeto a minha vida inteira. É mentira, né? Pode falar. Tem uma historinha de um cara, não sei se é bem piada, mas é uma historinha. O cara estava de noite no mestrado, furou o pneu do carro dele. Aí precisava do macaco, porque o carro dele não tinha macaco. Não é isso, não? Aí ele viu lá longe uma casinha assim, com a luzinha assim no meio do mato, né? Vou lá e pediu um macaco emprestado. Aí começou a andar, né? De noite, escuro. Aí no meio do caminho começou a pensar: se esse cara for mal educado? E se esse cara for um ladrão? E foi pensando, caminhando e pensando. Se não tiver uma carta. Se ele não tiver uma carta, se não emprestar, começou com não tiver uma carta. Aí chegando perto da casa, ele pensou: se esse cara for um assassino? Aí bateu na porta, o cara abriu a porta e deu um soco nele e saiu correndo. É tipo isso. É verdade? A piada mostra para nós o meu desejo manifesto, que eu não fiz na hora que pisou no meu Pois é, você tá bem demais. É? Você sofreu sozinho. Pois é. O outro ainda foi. É assim que funciona. Não, mas tem como, igual você citando aí, né? Eu descobri uma maneira de não, assim, evitar no trabalho, de contagiar as pessoas, de xingar assim, por quê, né? Estava lendo livro uma vez, né? Tinha um folhetim, um monte de carinha, né? Uma feliz, uma triste, uma com raiva e tudo. Você então, colocar? Eu coloco. Então, de acordo com o meu humor. Aí coloquei. Então, assim, a pessoa na hora que vai conversar com você, então ela sempre olha primeiro para a carinha, né? Então, assim, funcionou muito bem. E aí, o que acontece? Você alerta a pessoa para o seu humor. O seu humor. Aí eu comecei a fazer isso sozinha. Só que todo mundo gostou da ideia, todos os computadores de todo mundo do trabalho ficaram assim. Perfeito. Quantas pessoas são? Nós somos 7. 7. Se tiver tudo vermelho, como é que funciona? Aí fica assim, não, fica o preto quando é na Semana das Mulheres, é a PTM. Tá. Se tiver tudo preto, como é que funciona? Quando tá tudo preto, e como se diz, a gente trabalha no silêncio, mas Mas não funciona, né? mas é muito Na verdade, é uma prevenção. Fala assim, ó, mas como não? É assim? É o rosnado. É assim? Isso tá todo mundo preso no preto. Mas internamente continua trabalhando. Nada mudou. Nada mudou. É tipo assim, ó, eu avisei. É isso? Eu te bati, Já tá né? avisado, cuidado com o cachorro. Você abriu o portão, o problema é seu. Então não muda. É um mecanismo que te alivia por não provocar verbalmente, mas a manifestação do pensamento, ó. Mentira ou verdade? Verdade. Vamos lá. Ó. Ó. A hora que pisou no calo, o que acontece? Você acha que vai ficar nessa cor bonitinha? Eu não achei uma cor feiosa para colocar. Não é? Isso é só para lembrar, né? Lógico que isso é uma simbologia, que todo o meu pensamento é projetado dessa forma, através de energia pura. Ela não se manifesta fisicamente, mas em matéria sutil ela existe. Não é?
Isso não quer dizer cuidado com o que pensa, né? Isso quer dizer melhore o meu pensamento. É isso? Tá bem? Nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais dos que nos acompanham. Ó, isso aqui, o que é isso? É obsessão, né? Não é? É assim? É. Igual no desenho animado, quando é a nuvenzinha. Quando é a nuvem, né? Quando é com fita, não responde seu pai, não. É assim? Não é? A verbalização nada mais é que a manifestação do meu pensamento através da palavra. Então, além da onda, ainda tem os ouvidos que tem que aguentar, né? Isso eu falo com clareza, porque minhas filhas odeiam o método que eu uso com elas. Eu falo uma vez. Se elas fingirem, com perdão da expressão, de égua comigo, aí eu repito. E eu repito, eu repito, eu repito, eu repito, eu repito, eu repito. Não, mas eu não paro, não. Não paro, não. Nossa, pai, fala assim, quer que repete? Não, não fala pra mim o que eu te falo. Se ela não falar, eu falo de novo. Aí eu tenho certeza que ela vai prestar atenção. É obsessão, eu concordo com a obsessão. É obsessão. Mas a mais velha, eu já falo, ela fala assim, quer que repete? Eu falo que quer. De vez em quando. Eu falo é igual sinal, né? Igual o alfândega. Tem que estar verde, tem que estar verde. Repete. Aí ela repete. Com as outras eu pergunto assim, ó, quer? Não. Obrigado, já entendi. É uma loucura. Não é? Quantas vezes, é assim, não é? Quantas vezes, mentalmente, esquece o verbal, eu funciono assim? Não. Ó, já escutei um nó aí. Quantas vezes? Todas as vezes que eu sou contrariado, eu funciono assim. Não é não? Vai crescendo. Vai crescendo, vai fazendo aquele corpo. Isso faz bem para mim? Não. É disso que ela diz lá atrás, sobre produzir os resultados do meu organismo. Eu fico impregnado de mim. Olha que coisa. Viu? Olha que doideira. Eu consigo me contaminar com o resultado da minha manifestação mental. Eu podia colocar uma faixa assim, cuidado, eu sou prejudicial à saúde. Não, eu sou assim. É assim? Olha do que é que eu sou capaz de fazer. Vocês reconhecem essa força? Reconhecem que todos temos esse potencial? Enxerga, não? A velhinha já pode dizer, a nova geração. Então, o que eu preciso fazer para mudar isso? Será que é difícil? O que vocês acham? Jejum e oração. Isso, Liane, isso aí é um pedaço, né? Mas tem mais. Tem mais. O que vocês acham? Gente, desculpa. Jesus. Podia ser essa folha de Madalena. A resposta é aquele início do meu Colocar músicas. Acaba que mesmo de jeito de oração o seu trabalho. Aí vem uma pessoa que você não consegue coisa ali, só que se você for ficar debate, você está pensando, você está agindo contra o pensamento. Então, assim, coloca comigo. Precisa debater? Você não concorda? Vai ser saudável o debate? Eu já pensei. Não, eu não concordo com muitas coisas, eu já pensei. Mas isso não é de ti uma coisa negativa. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado. Tipo assim, a sua atitude está errada. Se eu julgar a sua atitude para mim está errada, mas não emitir
emitir a fala, mas eu emitir meu pensamento da minha postura, eu estou errada ou estou certa? Se você julgar, você está errado. Mas, Se você só pensar, não. Mas assim, para mim tomar uma atitude, para mim tomar uma posição às vezes, eu tenho que julgar. Não. Você pode ter seu julgamento interno. Isso é certo ou não? Para mim não é. Eu não passo atrás, eu não preciso participar disso. Se você quiser continuar, né? Você não precisa nem dizer. Isso é coisa que fala para filho, né? Fala assim, não, você está errado, Olha, o Paulo de Tarso também fala que nós podemos nos indignar. Sim. Mas eu não preciso participar da ação do outro. Isso, eu vou me retirar disso. Posso me indignar, fico calado, assim, não tem. Fecha a boca. Calado aqui dentro. Ou viro para que alguém ilumine a criatura. Fecha a boca. Isso, gente, ó, vibrar para iluminar a criatura no bom sentido, né? Para que algum benfeitor que todos nós temos contribua com essa pessoa de alguma forma, não é? É o melhor. A espiritualidade fala para nós o quê? Doe, ofereça aquilo que você tem de melhor, não é? Se eu estou nessa pensação, será que isso é o meu melhor? Nesse aspecto, a Alessandra está levantando, se não me engano, foi o interesse de Água que falou que em qualquer situação, o propósito do místico, por exemplo, é nada me perturba. Sim. Jesus vivia no mundo sem ser do mundo. Né? Não precisa apelar tanto assim. Eu concordo, vou concordar com você que é muito longe. Mas é o porque o nada me perturba, mas algo me perturba. É o estímulo. Às vezes não sempre. Muito. Então, esse pensamento nada vai me perturbar, porque alguma coisa ou você já passou por isso, já se educou, já se elevou o suficiente para que essas coisas mundanas, terrenas, não te perturbem mais. Na verdade, você pode ter uma coisa que você consegue que já não te perturbe mais, aí amanhã você consegue outra coisa. Isso. Porque na verdade, assim, nada me perturba, desculpa, mas vai ter que ser. Ó, você sobe a escada, um degrau de cada vez. A hora que chegar lá em cima, não tem mais degrau. Mas é você pensar que está certo. De fato, você ter esse tipo de atitude. Olha, é o pensamento interferindo de novo. Você está julgando. Se você pensar que está certo, a certeza é um julgamento momentâneo que eu faço. Tá? Hoje eu posso estar certo porque eu estou usando as palavras corretas. Eu saio daqui e falo assim, acabou. É a minha verdade. É um retrato. É um retrato de uma cena. É assim? Orgulho, a vaidade também faz isso. Tudo isso faz parte. O pensamento trabalha isso tudo? Trabalha. Né? Nós já estudamos aqui pensamento positivo, do tipo certo e do errado. Ele é positivo, mas está errado. Né? Então, não vamos nem entrar nessa história. Vamos pensar só em trabalhar a minha linha de pensamento. Se você está numa conversa assim, com umas amigas, aí se alguém falou Pois com é. você, tipo assim, começa a falar, vamos supor, da outra amiga, eu não concordo com aquilo, hoje em dia eu me calo, eu não me debato, nem defendendo, nem... Qual que é o sentimento quando você se cala? Não, meu sentimento, quando eu calo hoje em dia, tipo assim, não é a minha opinião, eu não penso isso. Então eu fico pra Mas o seu pensamento fica debatendo com aquilo intimamente ou está resolvido? Tá resolvido. Ah, então pronto. É isso. Aceita. Eu acolho o que alguém pensa de alguém, mas isso não me afeta. Você aceita que a pessoa pode pensar diferente de você, mas que eu não vou me perturbar. Eu respeito o pensamento alheio. Às vezes. Não é? Às vezes. Não, mas quem de nós que consegue integralmente um item? Eu respondo por mim, ó. Eu respeito e calo. Pronto. Mas e a pensação? Parou também. Se eu estou respeitando daquilo que eu já aprendi, então tá eu bom. vou render. Não vale a pena. Porque senão a sintonia. Pois é. Entendeu, Alessandra? Concorda comigo agora?
Você estava falando? O problema é que a lista é grande. A lista é grande, a minha cabeça é difícil. Vai que é vivo no mundo sem estar. Jesus, viver no mundo sem ser do mundo. Então como é que as coisas do mundo me afetariam? É por isso que quando os caras chegaram discutindo, até descrevendo, ele nem deu bola para isso. Mas qual que é a relevância daquilo? Aí alguém parava, perguntava, levava uma sapatada e estava tudo certo. Né? Tá. Ou no muito ele contava uma parábola. Em verdade, era uma Eu vos vez. digo que... E aí já direcionava aquilo ali, tranquilamente. Era assim? Então, saindo da obsessão, né? Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia da construção do próprio destino. Olha só, é lei da reciprocidade, né? Não é isso? Eu obsidio a Eliane, não na mesma proporção, na mesma intensidade, no mesmo grau, assim como ela também me obsidia. Não é? Se existe a minha manifestação, se eu sou uma antena transmissora, quantas somos aqui? Olha que coisa doida. Não é? Não é assim? Sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. Eu perguntei do feriado, não perguntei? Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Normalmente em entrevistas para emprego acontece muito isso. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? É assim? Mais ou menos. Como é que você se vê? Então, peraí, como é que você se vê daqui a 1 ano? Essa é a minha projeção da construção, não é assim? Do meu futuro próximo ou do meu destino. Até aquele momento. Não é? É assim? À medida que eu vou construindo, ou que vocês vão construindo, isso vai me afetando? Se eu convivo com vocês? Imagina isso num grupo desse tamanho. Imagina isso no planeta. Imagina isso em 3 encarnações suas. Não vou falar muito. Não é legal? Olha como é que nós somos. Às vezes eu fico pensando que a representação minha de um ser é uma célula num corpo celestial. Assim como existe uma célula no corpo humano. A célula nasce, tem função, tem vida própria, não é assim? Faz a sua atividade, venceu o prazo, é eliminada naturalmente do organismo. Não é? Só que ela trabalha integralmente em harmonia. Verdade? Quando ela trabalha em desarmonia, o que é isso? É uma enfermidade. Não é? Mais conhecida como neoplasia. É assim? Então, se eu me coloco nessa circunstância, o que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta, nesse órgão? Responde para mim. Treinando para eu ser um trabalhador, para servir indistintamente. Não é assim que a célula faz? Mentira, não é verdade? Vou chamar vocês todos de célula. Célula número 1, célula número 2. Célula, nós vamos fazer a chamada aqui. Mas olha, não é uma analogia interessante? Só que eu tenho vontade, eu fico pensando, eu julgo, eu quero. É assim, é assado, é na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da cor que eu quero, na temperatura que eu quero. E com o tempero que eu quero. Não é? Ainda bem que o Belarmino contou para nós que nós temos muitas oportunidades, né? Segundo o doutor Inácio, né, nós estamos, diz ele, estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei, né? Existem estudos que nós já temos cerca de 10 mil encarnações. Tá bom assim? Para casa não está sendo bem feito, não. Ah, mas aí vai à escola, não passou de ano, o que é que faz?
Isso, mas Deus é bom demais para nós, gente. Pensa comigo. Hoje nós estamos aqui sentados. Passamos por um engarrafamento gigantesco. Todo mundo teve uma pensação enlouquecedora. Né? Foi, né? Manifestações múltiplas, né? Elétricas. Mas nós estamos aqui dividindo alguma coisa. Que entendo eu que se estamos aqui é porque queremos. Né? Podia ter pego o carro virado, voltando para casa. Um dia, entrou no carro, olhou o trânsito e falou assim, fiquei. É assim. Eu vou não ir. É assim. Eu vou não ir, eu vou não vir. Não é? Olha como é que Deus é bom para nós. Deixa repetir, deixa fazer de novo. Não é? Deixa escolher. Estou voltando no mesmo ano. Saiu no terceiro e Deixa eu volto no escolher. terceiro. Coloca alguns da minha relação junto de mim. Olha que bondade. Não é? É karma? Você pode chamar de que você quiser. Mas é uma garantia de que aqueles que precisam estar comigo naquele momento vão estar comigo. Não é? Não é interessante? Pois é. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as suas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as suas frases escritas gerarão imagens do que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Pois é. Né? Por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. Célula número 1. Não é? Concorda comigo? Eu estou doido demais. Às vezes eu olho e falo assim, você vai prestar. Será que aquelas freirinhas que ficam enclausuradas, elas vivem esses conflitos? Será? Quem sou eu para responder? Porque elas não enfrentam trânsito. Fiquei pensando que foi. Mas deve ter outras coisas. Bom, vamos lá. Ó, não vou ler aqui não, mas ó, lembra da lição? Um pouco de fermento levanta a massa toda. O fermento do meu pensamento é capaz de fazer o bolo murchar ou entornar. Não é? Algumas referências que eu trouxe para nós, né? Da cura do paralítico, as frases são muito parecidas. Olha, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: por que pensais coisas más em vossos corações? Ou então, da mesma forma, conhecendo-lhe ele os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio de nós. Ele conhecia a cada um de nós. Eu te conheço. Não é assim? Muitas vezes ele dizia no Evangelho: fulano de tal, eu te conheço. E através do pensamento, através da intenção, ele já sabia o que eles buscavam. Ó, porque do coração vem pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furto, falsos testemunhos. Ou na própria simplicidade de Lucas, surgiu um pensamento nele sobre qual deles seria o maior. Mestre, qual de nós seria o maior? Isso entre eles. Estava ali, ó. Agora com ele, né? Não é? Olha o que é o pensamento. E aí? A lição lá em cima fala assim: reforma teus pensamentos, não é assim? O que eu tenho que fazer para reformar meus pensamentos? Contratar um empreiteiro, colocar um RT lá fora, o nome do engenheiro responsável, e mandar quebrar tudo? Isso mesmo. É? E assim funciona. Mas é de fora ou é de dentro? O profissional não vai mudar. Tem que tomar consciência do que pensa, né? Nossa! Eu vou usar. Isso, eu vou usar a frase da Eliane. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Então o caminho que eu preciso fazer, eu sei. Eu sei tudo. Não é, Eliane? Só falta. Ó, evangelização no meu espírito, leitura edificante, palestra educativa, exemplo na prática da bondade simples. Olha, uma atitude positiva, a bondade não é a bondade do meu pensamento, não.
Né? Quando eu dou algo a alguém, sendo uma resposta positiva ou negativa, eu sei o que ele precisa? Não. Não é? Não. Então, oferecer aquilo do meu coração pode ser uma bondade real, mesmo que aparentemente não seja. Não é? Exercício da meditação, prece. Eu esqueci de colocar a prece aqui. A oração, nós já vimos aqui, não é um caminho de ligação? Quando eu estou em oração, Jesus saía a orar.